Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez reunido aqui como membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos, mais uma vez pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilhe a mensagem, é, é sempre um prazer em me reunir com vocês aqui, como membro do corpo de Cristo. E amados, sempre agradecendo aí os novos inscritos, muito obrigado. E tô passando aqui, né, depois aí da folga de sábado, para deixar uma mensagem para vocês. E hoje eu tô aqui eu vou ler aqui o livro de Mateus, né, para ler alguns versículos aqui do capítulo 24 e esclarecendo principalmente para os irmãos que ainda estão na religião católica, na religião evangélica, ou seja, é aqueles irmãos, todo e qualquer irmão que ainda está esperando Jesus voltar. E eu vou ler para vocês aqui é, apenas eu vou ler mais de um versículo, mas eu vou ler aqui, te dar um entendimento em apenas em uns 4 versículos, né? Para que você vai entender, se você der ouvido, se você esquecer o teu pastor e a tua igreja, né? A tua religião, porque abençoado é pela fé, abençoado. Não tem religião, não existe religião. Jesus de Nazaré, ele passou 33 anos participando de carne e sangue, né? Que era o próprio Deus, né? Que o Bruno acabou. Ele passou 33 anos lutando, brigando contra a religião. E lá ele acabou com a religião. Então, religião não tem Deus, abençoado. A religião é inimiga de Deus. Infelizmente, eu preciso falar isso. Por quê? Porque não prega o evangelho, abençoado. Torna Deus um mendigo que precisa de dinheiro. Torna Deus que tu tem que aceitar Ele. Tem que aceitar Jesus. Oferecem Deus nas ditas igrejas como uma penca de banana, perguntando quem é que quer aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus, abençoado. Os filhos de Deus são os espíritos, do qual já existe desde antes da fundação do mundo e estão aqui participando de carne e sangue. Estão aqui nessa terra. E que ele já está em nós, abençoado. Deus já está em nós. Isso você crer nisso é você ter fé. E você aceitar Jesus é uma mentira. E você esperar Jesus é uma mentira, é um engano. Engano do pastor, engano do Papa, engano dos padres. É um engano, abençoado. Olha, como eu sempre tenho dito, o homem diante de Deus, ele não tem livre-arbítrio de nada. O homem, a carne e o sangue. O homem, ele não aceitou, ele não escolheu nem o pai dele. Você escolheu quem você queria que fosse teu pai? Claro que não, você não existia. Entendeu, abençoado? Imagine aceitar Jesus. Se nem o teu pai terreno você não aceitou. Então, deixa eu ler aqui e te mostrar e te provar que Jesus não vai voltar e que ele já voltou e a volta dele era o juízo que se deu no ano 70, que seria a queda do templo, a invasão do Império Romano e o juízo, a matança de todos os seus inimigos. Aqueles que mataram Abel, aqueles que mataram Zacarias
e aqueles que mataram o Jesus de Nazaré. Entende, abençoado? Esse foi a volta dele, foi o juízo. Então, deixa eu te explicar, preste atenção, para você sair desse engano de estar esperando Jesus. Você tem que crer que Deus é Espírito, né? E Ele já está em você, se você for filho de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, os filhos de Deus são os Espíritos e não são todos. Não é toda a humanidade, entendeu, abençoado? Não é toda a humanidade. Então, deixa eu te explicar, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, isso daqui, né, era o ano 20, 25 ainda. Jesus de Nazaré ainda era um jovem e não estava, ainda estava lá, não tinha sido crucificado ainda. Ele estava dando início o que ele veio fazer. O que? Ele veio cumprir a primeira aliança. Ele veio cumprir toda a primeira aliança. Entende, abençoado? Porque uma aliança, ela não pode ser revogada. Ninguém, nem homem nenhum, depois de uma aliança ser sancionada, ninguém pode mais mudar. Ela não pode ser mudada sem ser cumprida. Entende? Então, Jesus de Nazaré, ele estava saindo lá do templo, né? E aí os discípulos dele, achando que ele não sabia de nada, chamou ele para mostrar a construção do templo. Aí, ó, Mateus 24, 2. Ele, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Perguntou para ele. Disse: ó, vocês estão vendo aí esse templo aí que estão construindo? Aí ele continua e diz: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, Jesus de Nazaré, eles vieram mostrar a construção do templo e ele disse para eles lá: olha, vocês estão vendo essa construção desse templo aí? O templo, o que era o templo? O templo era a adoração maior dos judeus. Entende? Era o Deus na terra. Para ele lá era o templo. Infelizmente, como é hoje, né? Para os religiosos. Eles acham que Deus está no templo. Eles acham que Deus está na igreja evangélica. Ele acha que Deus está no espiritismo. Eles acham que Deus está na igreja católica. Não está, abençoado. Não está. Se o templo lá ele disse que ia ser derrubado e que ele não estava profetizando isso, ele estava falando Daniel 9:24, que Daniel foi que profetizou isso, dado por Deus a profecia, que é ele mesmo. Jesus de Nazaré era um homem que Deus estava dentro dele, abençoado, igual a nós. Deus está dentro de nós. Que o Bruno acabou, diz que Cristo não existe. Acabou. E Cristo é Deus, como é que pode acabar? Se ele diz que é único. Então, continuando aqui, né? Depois dele ter dito lá para os discípulos, Daniel 9:24, que lá ia ser derrubado, olha, Mateus 24:3, os discípulos vão fazer novas perguntas. Preste atenção, abençoado, para tu ter entendimento. Aqui está falando do templo. E os discípulos agora, em Mateus 24:3, vão fazer mais perguntas. Olha, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe perguntaram. Olha aqui a pergunta dele. Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda
e da consumação do século. Olha, essa palavra século está no singular. Singular significa um. Plural significa dois. Como ele está se referindo aqui ao século, então seria o século, o fim seria o século que ele estava vivendo e não o século vindouro, tá? Como o pastor prega. Então, vamos recapitular. Vamos entender. Jesus de Nazaré, ele estava sentado lá no monte, então vieram os discípulos dele lá, né? Os 12, eu não sei se tinha tudo, né? Nós não estava lá, nós não existia, né, Bruno? Que o Bruno disse que essas coisas aqui não é para nós, mas nós não existia, como é que pode ser? Entendeu, abençoado? Nós não existia, abençoado. Isso daqui já tem 2000 anos. Só se for o Bruno, que tem 2000 anos. Então, ele estava sentado lá direitinho, lá no monte, aí lá vem os discípulos de novo. Aí perguntaram para ele, para Jesus, que era Deus, diz para nós aqui, quando é que vão suceder, quando é que vai acontecer essas coisas? Que coisas? Preste atenção. Qual eram as coisas que eles estavam querendo saber que ia acontecer? Preste atenção. A tua vinda. Olha, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quais eram as coisas que eles estão querendo saber, os discípulos dele? Primeiro, a queda do templo, né? Que foi a primeira pergunta, essas coisas. Primeiro, a queda do templo. Segundo, a vinda dele. Terceiro, o final do mundo, o final daquele século. O mundo na Bíblia aqui se refere, que vocês estão esperando o mundo se acabar, se refere o mundo Aion. O que é o mundo Aion? O mundo Aion é um período de tempo. E qual seria o período de tempo? Esse século. Aquele século que eles estavam vivendo. Ou seja, é a primeira aliança. A primeira aliança. Aquela participação de Deus em carne. Quando era que ia ser aquilo ali, quando é que ia terminar. Essa foi a pergunta. Olha a resposta. Mateus 24:4. E ele, Jesus, lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, Jesus de Nazaré, ele vai dizer para eles, né, o que deveria acontecer antes da volta dele, de Jesus de Nazaré, que seria o ressuscitado, e que não era a volta, era o juízo, né? Então, e que essa volta é do Filho do Homem, tá? Porque essa manifestação foi do Filho do Homem, que é o próprio Deus, que vai acabar no juízo. Quando acabar no juízo, ele é Deus em todos. É Deus em todos. É um só. Jesus e Deus é um só. Então ele é Deus em tudo. Ele é Jesus Cristo em todos. Porque é um só. Se você ler lá em João, João 1 até o 14, lá está tudo explicado, abençoado. Que Cristo e Deus é um só. Então, ele vai começar a responder para eles o que primeiro tinha que acontecer para se chegar ao ano 70, para se chegar ao fim daquele século, para se chegar o dia da grande tribulação. E o que foi a grande tribulação? Guerra. Guerra dentre os judeus e os romanos.
e que os romanos, o Império Romano, é chefiado pela espada do general Tito, do qual era filho do imperador da época, o general Vespasiano, né? E ele, o general Tito, que logo o pai dele morreu e ele se tornou o imperador, né? Então ele invadiu Jerusalém. Invadiu Jerusalém, matou todos os inimigos de Deus, devastou a Jerusalém. Qual Jerusalém? A Jerusalém física, a cidade. Entende, abençoado? E tem outra Jerusalém? Tem. A cidade santa. A cidade santa, a igreja de Deus. Entende, abençoado? Que desceu do céu, que o doidinho aí diz que é a pátria. Então, aí continua aqui, ó. Aí ele diz no 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né, que não é a todos. 6: e certamente ouvireis falar de guerra, ó, e rumores de guerra. Tudo isso aqui já aconteceu. Essa guerra foi a guerra dos judeus. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele vai dizendo aqui, ó. Aí quando ele chega aqui no 14, ele diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho do qual ele está se referindo, né, era o evangelho do reino de Deus, né, que estava sendo pregado e que ia pregar a todas as nações. Tinha que acontecer primeiro isso para poder vir o fim. Aí os pastores dizem: não, mas o evangelho não foi pregado a todas as nações. Foi. As que existiam naquela geração. E hoje? Hoje eu creio que não, mas não tem mais nada a ver. Não tem nada a ver mais. Entendeu, abençoado? E o evangelho tem que ser pregado? Claro. É o que eu estou fazendo agora para você deixar de esperar Jesus. Então, esse evangelho que seria pregado a todas as nações era o evangelho do reino de Deus, que dizia que estava próximo. Entende, abençoado? Então, ele continua, aí aqui no 15 ele diz, ó: quando, pois, vides o abominável da desolação, ó, de que falou o profeta Daniel. E o que foi que o profeta Daniel falou? Daniel 9:24, falando da grande tribulação, falando da volta dele, falando do fim, falando do juízo, que se daria no ano 70. Então, ele continua aqui, aí você vai ler aí na tua casa, né? Até o 34. Aí quando ele chega aqui no 30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha, presta atenção. Esse Filho do Homem não ficou de voltar após o ano 70. Esse Filho do Homem, esse Filho de Homem, que é o ressuscitado, né? Ele ficou de voltar não para mim e não para você, porque nós não existia, e sim para uma determinada nação. Qual era essa nação? A nação de Israel. O povo que era tido como povo de Deus na carne. Aquele povo lá, o povo de Israel, que foi o povo do qual Deus escolheu eles para ser filho deles, exclusivo. E que isso não é mais, isso passou. Os filhos de Deus são os que creiam.
E quem são os que creiam? Os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Entende, abençoado? E é para viver só por fé, adorar em espírito e em verdade. Então, vim sobre as nuvens, né? Que todo olho verá, que ele está dizendo aqui que ele vinha sobre as nuvens. Vim sobre as nuvens não é literal, não é que você vai ver a olho nu. Vim sobre as nuvens é uma linguagem de figura, do qual somente os judeus entendiam e significava juízo. Vim sobre as nuvens é Deus trazer o juízo. E para quem foi o juízo? Para eles lá. E quando foi? No ano 70. Então, a volta de Jesus não era que ele ia ver para ninguém ver. Era o juízo. Entendeu, pessoal? Eram os sinais. A guerra, a invasão do Império Romano, a queda do templo. Isso foi a volta dele. Então, continuando aqui, né? Então ele falou tudo isso daqui para poder responder aos discípulos. E o que foi que os discípulos perguntaram? Dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? A queda do templo, a queda do templo, a grande tribulação, a invasão do Império Romano, que foi a grande tribulação, e a vinda dele, do Filho do Homem. Então, ele falou tudo isso, e agora ele vai dizer quando seria. Que é para você entender que isso daqui é passado, e que não é futuro, e que já aconteceu. E não é para tu estar esperando Jesus. Olha, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo a quem? A mim, a você? Não. O pastor disse que está dizendo para tu. É um mentiroso, um enganador. Entendeu, abençoado? É um enganador. Ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo para os discípulos. Quando? Há 2000 anos atrás. E o que ele está dizendo? Ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? Aquele século no singular. Só um século. O fim daquele século. O fim daquela geração. Uma geração dura 40 anos. Ele falou isso no ano 30. Quando foi no ano 70, aconteceu o juízo. Entendeu, abençoado? E aí, ele passou a ser um em todos, como ele sempre foi. Ou seja, ele disse para os discípulos dele lá, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. E eu vou preparar lugar. E voltarei. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Entendeu, abençoado? Então, nós, né, aqui, eu, agora, não o Lira, mas o Filho de Deus, né? Aonde ele está, eu tô. Eu quem? O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o Lira? Não, os Espíritos. Então, aonde Deus está, eu também estou. E aonde é que ele está? Ele está em mim. E eu estou nele. Entendeu, abençoado? Porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ele habita em nós, ele habita no nosso espírito. É isso. É para você crer nisso. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração, aquele século, aquela geração que ele estava vivendo, sem que tudo isso aconteça. Isso o quê? O que eles perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, qual foi a pergunta deles? Quando sucederão estas coisas? Que coisas? A queda do templo, a consumação do século e a vinda dele.
E aí ele deu todos esses sinais aqui, e no 34 ele disse que não passaria daquela geração. Simples assim. Entendeu, abençoado? Então, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e deixe de esperar Jesus, porque ele já está em vós, ele já está em mim. Eu não vivo, mas ele já vive em mim. E Cristo em nós não é mais a esperança, já é a realidade, porque nós estamos depois daquele século, nós estamos depois daquela geração, nós estamos depois do estar consumado, não há mais nada a fazer. O justo viverá por fé. Fé em quem? Em Cristo. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas que estejam esperando Jesus venham a ter o entendimento dessa palavra. Graça eterna.